Olá, galerinha, boa tarde, tudo bem? Como vocês estão? A Prof. espera poder encontrar todos vocês aí nas suas casinhas, seguros, com saúde e felizes. Depois do descanso aí do feriadão, a gente retoma com as nossas atividades, com a nossa aula normalmente, certo? Porém, nessa semana a gente tem um diferencial, que são os atendimentos individuais que a Prof. vai realizar aí com cada grupo no decorrer da semana. Como ontem, na segunda-feira, foi feriado, não aconteceu o nosso atendimento com o grupo, tá? Então, hoje vai acontecer com o atendimento do grupo de terça-feira, certo? Então, quem vai participar do grupo não faz as atividades hoje, mas daí faz a atividade amanhã, e aí assim a gente vai fazendo, tá, galerinha? Quem não for tendo tempo de conseguir fazer os dois, faz no outro dia, que daí você não participa do atendimento individual, vai ter que fazer no outro dia. Mas a prof vai colocando atividades mais devagar, com menos tempo para a gente fazer. Hoje, por exemplo, a gente vai trabalhar com um livrinho de leitura e escrita, tá joia? Livrinho de leitura e escrita para a gente trabalhar. Lá na página 9. Mas antes disso, antes de a gente se organizar, a gente vai conferir aqui o nosso calendário, né? Então, ontem foi segunda-feira, dia 2/11 de 2020, feriado, né? Então, hoje é terça-feira. Tá? Dia 3/11 de 2020, certo? Nós vamos abrir o nosso livrinho de leitura e escrita lá na página 9, nessa página aqui, ó. Tá? E aí a prof vai direcionar vocês para as atividades que vocês precisam fazer desse aqui. A prof vai compartilhar a telinha aqui com vocês. Ó, telinha compartilhada. Então, vamos lá. Na outra aulinha, a prof trabalhou com vocês as páginas anteriores, que foram as páginas 5 até a página 8, né? A prof já corrigiu com vocês, tudo certinho. Hoje a gente vai trabalhar da página 9, tá, galerinha? Da página 9, é bastante atividade para a gente fazer, tá? Até a página 13. Da 9 até a página 13. Então, sobre o que fala? Lembra que lá no capítulo anterior a gente viu sobre a criança na cozinha, vocês foram bastante amigos, foram para a cozinha fazer bolo de cenoura, brigadeiro, omelete, teve bastante coisa, bolo de chocolate, né? Pão de queijo. E aí, partindo disso, a gente está relembrando o que a gente aprendeu, tá? Tem criança na cozinha? Tem, sim, senhor. Leia o texto abaixo e conheça a Flávia e o Clóvis, dois irmãos que mandam muito bem quando o assunto é comida. Lembram que a prof passou aqui para vocês o videozinho da menina fazendo a comidinha, né? Do Tem Criança na Cozinha também, que ela postou o vídeo? Então, aqui não é vídeo, é um texto, né? Que fala um pouquinho sobre a Flávia e o Clóvis, uma dupla que trabalha muito bem aqui na cozinha, tá? Então, olha lá, uma dupla dinâmica na cozinha. Flávia e Clóvis são irmãos e desde cedo aprenderam que preparar alimentos pode ser bem divertido. Com eles, não tem essa de preguiça ou de briga. Um é o braço direito do outro quando estão na cozinha. Assim, eles já criaram pratos incríveis. Tem uma vitamina de banana com mel e aveia que é muito cremosa. Um suco de groselha que é bem refrescante. Uma salada de frutas que é sublime e um tal de flan de morango que parece uma pluma. Olha só que bacana as receitas que ele já tem. Agora a prof consegue enxergar. Derrete na boca. E tem a última criação, o biscoito de leite, que é muito crocante. O público da vizinhança aprovou. Quer saber o segredo da dupla? O grande ingrediente é a parceria. Ah,
Mas eles não estão sozinhos nessa. A mamãe Vládia está sempre por perto, acompanhando a dupla de cozinheiros e ensinando novas receitas, algumas delas tiradas do livro da vovó Creuza. Tá? Então, olha só que história bacana, né? São dois irmãos que adoram estar na cozinha, preparando e criando novas receitas, novas possibilidades. Agora que a prof fez a leitura em grupo, vocês vão realizar a leitura individual. E para esse momento, vocês já sabem, já tiram de letra. Cheira a florzinha, sopra a velhinha, se concentrem, se acalmem, escutem o som que vem de cada letrinha, né? Para que a gente possa ir treinando a nossa leitura. Tá joia? Tá vindo aqui um temporal daqueles, galerinha, que a prof já tá até com medo. Ai, 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 ai. É um trovão que é coisa séria. Mas continuamos lá. Então, vai fazer a leiturinha individual agora, joia? Quando terminar a leiturinha individual, a gente tem as atividades da página 10 até a página 13 para a gente fazer, que a prof vai fazer a leitura aqui com vocês, tá? Vamos lá, então. Na página 10, tem a número 1. De acordo com o texto, responda as perguntas. Quem são os integrantes da dupla dinâmica? Quem são eles? Qual o nome dos irmãos? B. Qual o nome da pessoa que está acompanhando a dupla? Quem é que acompanha lá a dupla? Qual o nome da mamãe deles? Algumas das receitas são tiradas do livro de quem? Do livro de quem mesmo? Aonde eu vou encontrar essas informações? Lá no texto, na página 9. Então, se eu não lembro, eu volto lá no texto, leio ele novamente para responder. Joia? 2. Siga o modelo e continue escrevendo as características dos pratos preparados por Clóvis e Flávia. O flan de morango parece uma pluma. A salada de fruta é... O suco de groselha é bem. A vitamina de banana é muito. O biscoito de leite é muito. Aonde eu vou encontrar essas informações? No texto. 3. Leia as palavras abaixo e separe-as em sílabas. Braço, briga, pratos, groselha, preguiça, dupla, pluma e Clóvis. Certo, galerinha? Número 4. Organize as sílabas e forme nomes de animais. A gente vai organizar as sílabas que estão aqui e vamos formar nome de animais. Joia? Sim, observe as imagens e descubra onde está faltando um L nas palavras e escreva corretamente. O nome dessa imagem é panta, fecha, ateta, tecado, famingo, bicicleta. Será que é isso que se fala? Aonde que está faltando eu colocar um L para ficar? Planta, flecha, atleta, teclado, flamingo e bicicleta. Já dei dica? Próxima página. Número 6. Reescreva as frases acrescentando o espaço entre as palavras. Elas estão escritas todas grudadinhas, todas juntinhas, certo? Eu preciso separá-las, tá? A cada palavrinha que eu escrevo, eu deixo um espaço. Então, olha lá. O trem passou na frente do trator. Tá tudo grudadinho. Então, o, espacinho. Trem, espacinho. Passou, espacinho. Na, espacinho. Frente, espacinho. Do, espacinho. Trator. Certo? Eu vou separar que as palavras estão todas grudadinhas e não pode escrever assim. Tá joia? 7. Qual é a palavra? Organize as sílabas e descubra qual palavra foi embaralhada em cada quadro. Ai, 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 ai. Olha lá. Organize as sílabas e forme as palavras. Joia? E na página 13, o que a gente tem? Copie as frases, substituindo a imagem pela palavra correspondente. O que a gente está vendo ali na imagem? De um tubarão, de um coelho, de uma cenoura? Não, de um peixe.
Então, o peixe estava no aquário. A encomenda foi colocada na... Júlia aprendeu a fazer suco de... O estava bastante cheio. O que estava bastante cheio? Tá? 9. Circule apenas as palavras em que o X representa o mesmo som de Z, como zebra, tá? Circule apenas as palavras que o X representa o som de Z, como de zebra, tá? Enxoval. E aí? Exame. Exemplo. Chale. Cozinha. Peixe. Exagerado. Texto. Xerife. Quais dessas palavras têm o som de Z, né? Exame. Ficou uma dica aí. E essa é a última página, galerinha. A página 13. Então, essas são as atividades que a gente tem para fazer hoje. Do livrinho de leitura e escrita. Livrinho de leitura e escrita, tá? A gente tem da página 9 até a página 13 para fazer atividade de leitura e atividade de escrita. Joia? Enquanto vocês vão fazendo essas atividades, a prof também vai fazendo atividade individual lá com o pessoal do grupinho do atendimento individual. Tá joia? Então, capricha aí, capricha na sua atividade, capricha na sua organização, tá? Amanhã a prof vai corrigir essas atividades de leitura e escrita, certo? E aí a gente depois prossegue. Joia? Agora, galerinha, que a gente já terminou lá a leitura e escrita, nós vamos pegar o nosso livrinho de matemática, tá? Livrinho de matemática e vamos abrir ele lá na página 65, ó. Essa página aqui, ó, página 65, certo? Durante as nossas atividades de matemática, a gente viu sobre medidas de massa, medidas de comprimento, né? A gente trabalha primeiro com a medida de comprimento, que se refere ao quê? Ao tamanho que tudo tem, né? Por exemplo, qual o tamanho desse livro, né? Quanto que ele tem de altura, quanto que ele tem de largura, a gente vai medir, né? Medida de comprimento. Depois a gente viu que tudo tem um peso. Quanto pesa esse livro, né? Quantas gramas ele tem? Será que ele tem 1 quilo? Será que ele ainda não chegou a 1 quilo, só tem gramas? Aí a gente fez atividade do cabide, né? Para brincar lá, para a gente ter uma noção. E isso são quantidades de massa. Quantos quilos eu tenho, né? O peso que cada coisa possui, certo? Depois, agora, a gente vai falar sobre medida de capacidade, tá? Na medida de capacidade, a gente vai trabalhar o quanto é possível caber dentro de alguns recipientes, como, por exemplo, aqui a xícara da professora Flávia. Essa xícara aqui, ó, qual é a capacidade de leite e de café que cabe aqui nela? Quanto que cabe, né? Quantos ml de café cabe aqui? Isso são as medidas de capacidade. Por exemplo, na garrafa de refrigerante, quanto que cabe lá dentro daquela garrafa de refrigerante? Ou do copo, como a gente está vendo aqui, ó. Quanto que cabe dentro de cada copo desse? Qual é a medida que cabe? Deixa a prof ver se a prof deu... a prof estava com medo de não ter dado play aqui e de estar errado. Então, vamos lá. Quanto que cabe aqui, ó? Olha lá. Juliana fez uma limonada. Observe abaixo os copos que a menina tinha para servir o suco. Em qual dos copos cabe mais suco? Na sua opinião aí, conversando com a sua família. Quais desses copos você acredita que caiba mais suco? Tá? É uma resposta pessoal, você que vai imaginar. Qual desses copos você acha que cabe mais suco? Tá? Então, isso é o que traz as medidas de capacidade, tá? É o quanto de líquido que a gente consegue colocar em determinados recipientes, né? Qual é a capacidade? Quanto que esse copo consegue suportar? A Flávia vai dar um exemplo bem prático para vocês. Calma aí. Ó, a prof pegou essa jarrinha aqui,
para mostrar para vocês, ó. Porque aqui ela marca bem direitinho. Estão vendo aqui, ó? Ó, que ela marca aqui, ó, a capacidade dela, tá? Tá dizendo aqui pra gente que aqui cabe 500 ml, né, de água, de leite, de suco, do que a gente for colocar aqui de líquido, ó. Essa é a capacidade que esse recipiente suporta, tá? São 500 ml ali, ó. Tá vendo aqui, ó, M e o L, ó. 500 ml ela suporta, é o máximo que esse recipiente suporta. Agora, olha aqui o que a prof vai mostrar para vocês. Vamos aí. Esse outro copo aqui e esse aqui, ó, também estão cheios com água, ó. Tá? Ó. Só que olha aqui, olha esse copo aqui e esse aqui. Qual copo cabe mais água? Né? Qual desses copos aqui tem uma capacidade maior para colocar de líquido nele, né? É sobre isso que a gente vai falar e é sobre isso que está pedindo para que vocês reflitam ali, ó, quais daqueles copos ali vocês acreditam que caiba mais líquidos, tá? Então, o que a gente vai falar sobre capacidade, medidas de capacidade? Todos esses recipientes que a gente vê que tem líquidos dentro, né? As garrafas de refrigerante, o leite, deixa eu ver mais, os sucos, as bebidas, né? As garrafas com água, todas elas têm uma capacidade, um tamanho. Por exemplo, a latinha do refrigerante, ela tem uma determinada capacidade de líquido ali dentro, que são, se a prof não se engana, são 300 ml. Já a garrafa do refrigerante, ela comporta até 2 litros, tem garrafas de até 3 litros, tá? Então, é sobre isso que a gente está falando, sobre a capacidade que cada recipiente tem de comportar uma determinada quantidade de líquidos, tá? Então, pode ser isso uma vasilha plástica, um copo, uma xícara, né? Ou as embalagens de produtos que a gente já compra no supermercado, tá certo? Por exemplo, a embalagem do nosso iogurte, quanto que ela comporta ali? Qual é a capacidade que ela comporta de iogurte ali dentro, tá? Como atividade, o que a gente tem aqui? O livro está propondo para a gente. Número 2. Ó, com a ajuda de um adulto, pesquise e recorte imagens de produtos que são vendidos em litros. Coloque-as no espaço abaixo, ou seja, né? Capacidade de medida em litros. Quantos litros? 1 litro, 2 litros, né? Ou 500 ml, 100 ml. Vocês vão pesquisar produtos. Pode ser um rótulo de uma garrafa de refrigerante, pode ser vocês recortar um pedacinho ali da caixinha do leite vazia que apareça, de uma tampinha do iogurte, tá? Olha aqui, capacidade é a quantidade máxima de material que um recipiente comporta, aquilo que a prof acabou de falar para vocês. Capacidade, em geral, é medida em litros. Quanto que tem aqui, quantos litros, quantos ml de água tem aqui nesse copo, tá? Quanto tem no outro? A prof mostrou para vocês que aquela leiteirinha tinha como capacidade 500 ml, a metade de 1 litro, tá? Então, essa é a atividade da página 65, atividade número 2. Vocês vão recortar aí, com a ajuda de um adulto, pesquisar e recortar imagem de produtos que são vendidos em litros. Joia? Colar aqui, ó. E, por último, a gente tem aqui a página 66, tá? A unidade de medida de litro é representada pelo símbolo L, tá? O símbolo L representa o litro. O mililitro é representado por ml, ou seja, para que eu tenha 1 litro, eu tenho que ter 1000 mililitros, tá? Então, eu tenho 500 ml, eu tenho que ter 1000 ml para que eu possa ter 1 litro. Então, olha só, ligue as garrafas à quantidade de água que elas comportam. Quanto que você acha que comporta dentro dessa bombona? Será que só cabe nela 500 ml? Só cabe nela a quantidade de água que a prof mostrou para vocês na jarrinha? Não, né? Ela comporta mais quantidades de água.
E a garrafinha pequenininha? E a garrafinha grandona? Então, você vai ligar aqui conforme você acredita que seja possível colocar de quantidade de água dentro de cada recipiente desse aqui. Joia? Número 4. Uma jarra de suco serve 5 copos. Circule a quantidade de copos que 2 jarras podem servir. Se uma jarra serve 5 copos, se eu tiver 2 jarras, quantos copos que ela vai servir? Ó, uma serve 5 copos. Uma jarra. Aí eu vou colocar lá 1, 2, 3, 4, 5 copos. Depois eu vou pegar outra jarra com a mesma quantidade de líquido que tinha na primeira e vou servir mais quantos copos, tá? Para vocês pensarem aí, galerinha, tá? Para a gente refletir. Então, o que são medidas de capacidade? Tá? Capacidade é a quantidade máxima de material que um recipiente comporta, ou seja, vai voltar. Esse copo aqui suporta quanto de água? Se eu for colocando água nele, vai dar toda a vida? Não. Ele tem um limite de água que cabe aqui dentro desse copo, tá? Isso são medidas de capacidade. Qual é o limite de água que esse copo... Eu coloquei o limite dele? Não, ó, ainda sobrou um pouquinho, ó. Só que se passar, que chegar aqui, se passar, não vai mais caber aqui dentro desse copo, tá? Então, isso são medidas de capacidade, a quantidade que um recipiente pode comportar. E isso a gente vai aprender. Então, você vai observando aí na sua casa quais são as medidas de capacidade, o que são aí, né? Quanto que cabe dentro da caixa de leite, da garrafa de refrigerante, da de suco, de água, a bombona de água, o potinho do iogurte, quanto que cabe de líquido lá dentro, tá joia? E por hoje é isso, galerinha, tá? Então, atividadezinha de matemática, página 65 e 66, e atividade do livrinho de leitura escrita, tá? Que a gente fez lá da página 9 até a página 13, combinado? Para quem a prof vai ver, né? Logo daqui a pouco, às 2 horas, a prof vai estar encontrando aí com os amigos, com o grupo do atendimento individual, tá certo? Quem a prof não encontrar hoje, a prof encontra amanhã, tá joia? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, galerinha, até amanhã. Tchau, tchau!